Então eu gostaria de convidar você a se colocar em pé na presença de Deus. E nós vamos ler um texto da Bíblia, Salmo de número 104, verso 14 e verso 15. Salmos de número 104, verso 14 e verso 15. Graças a Deus. Quem já achou, diga um amém. Os irmãos, é rápido. Fica no meio da Bíblia. Salmo 104, 14 e 15, que diz assim: Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Deu para entender? Muito bem. Nós vamos orar, faça essa oração, peça ao Senhor, porque se nós não pedirmos, nada vai acontecer. Se você, por exemplo, se seu filho chegar para você, para a senhora, para o seu pai, para o senhor, e ele não pedir, nunca pedir nada, você vai achar que seu filho também. É verdade ou não é? Meu filho não precisa de nada, tá tudo bem com ele. Agora, se ele pedir, é porque ele está necessitado de alguma coisa. Então, às vezes, Deus dá oportunidade. Ele disse assim, Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se lhe abrirá. Essas aqui são as 3 maneiras de pedir. É pedir, buscar e bater. Então, faça o seu pedido. Senhor, eu estou aqui hoje. Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui abençoado. Eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Você pode fazer esse pedido para você? Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui na Tua casa nesta manhã de Santa Ceia. Pai Santo, eu te louvo, te glorifico, te exalto, porque o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Pai Santo, eu te peço que nesta manhã o Senhor estenda as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, as Tuas mãos de bondade, de misericórdia, e perdoa-nos, Senhor, todas as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos defeitos. Pai Santo, nos ajude a caminhar para a perfeição. Pai Santo, porque o Senhor mesmo disse, sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. Senhor, nos ajude a atingir esse grau de perfeição, nos ajude na nossa caminhada, nos ajude na nossa jornada, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Abençoe, Senhor, os pastores, abençoe o diaconato, abençoe os homens, as mulheres, os casais, abençoe os jovens, abençoe as crianças, abençoe, Senhor, os músicos, cantores, abençoe aqueles irmãos que estão, Senhor, em casa, recuperando da sua saúde. Senhor, estenda Tuas mãos e cura o Teu povo, Senhor, cure aquele que entrou aqui doente. Senhor, restaura o casamento, restaura a família, restaura a vida espiritual, a vida física, a vida financeira. Abençoe a Tua igreja, Senhor, abençoe aqueles que vão nos assistir
assistir pelas redes sociais, abençoe, faça uma obra em cada casa, em cada família, e estenda as tuas mãos de milagres. Ó Senhor, fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe voltar para casa do jeito que chegamos, mas que possamos ser transformados, restaurados, curados, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podemos assentar? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a glória de Deus manifestado na criação e conservação de todas as coisas. Então nós vemos aqui nesse texto, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Esse é o texto básico da nossa ministração de hoje. O tema que eu gostaria de abordar é: ser forte, seja forte e corajoso. Porque os fracos vão ficar pelo meio do caminho. Os medrosos vão ficar pelo meio do caminho. Então o assunto de hoje é muito interessante para todos nós. Seja forte e corajoso. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado aí? Meu filho Jonathan, seja forte e corajoso. Dona Sara, seja forte e corajosa. Eduardo, seja forte e corajoso. Talita, seja forte e corajosa. Irmãos que estão aqui, sejam fortes e corajosos. Pastores que estão aqui, sejam fortes e corajosos, porque os medrosos ficarão para trás, os fracos ficarão para trás. Às vezes há uma interrogação na vida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa quer saber por que às vezes uma pessoa vem pela primeira vez no culto e recebe um milagre tão grande que ela poderia, se ela andasse de joelhos de casa até a igreja, não seria pago o que ela recebeu. Porque se trata de coisas espirituais que não existe médico, não existe remédio. Remédio não dá jeito. O máximo que eles fazem é levar a pessoa para um hospital psiquiátrico e declará-lo como doido, como... Tem outro nome que dá para esse tipo de problema. Declara-o como doido, e ali fica enchendo ele de remédio, medicamentos controlados, tarja preta, e ele não consegue viver, ele vegeta, porque não tem remédio na ciência para curar problemas espirituais. Aí você me pergunta, por que uma pessoa que recebe um milagre tão grande, e ele não consegue firmar, não consegue ficar? Porque se você pegasse todas as pessoas que já passou pelas igrejas, você teria que fazer 10 igrejas desse tamanho que está aqui. Mas você pode, eu estava vendo uma testemunho de um pastor, ele foi convidado para pregar numa igreja, e ele foi lá, igreja abarrotada, gente em pé, gente de tudo quanto é lugar, nos corredores, atrás lá, os púlpitos, não havia lugar para a pessoa, não havia espaço físico para mais ninguém.
Ele foi lá, pregou, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou, Deus operou tanta maravilha. Aí 1 ano depois ele foi convidado para voltar lá, no mesmo dia e no mesmo horário. Estava abarrotado, aquele pastor que veio aí, botou tudo outra vez. Aí ele fez uma pergunta: quem esteve aqui no ano passado, quando eu estive pregando aqui, quem me conheceu aqui? Ninguém levantou a mão, exceto pastor e algumas lideranças que estavam lá. Cadê aquela multidão? Onde está aquela multidão que foi curada, que foi liberta, que foi abençoada? Onde eles estão? Aí tem uma explicação que você vai entender agora. Jesus disse assim: vocês vão sair pelo mundo e anunciar as boas novas de salvação, porque evangelho quer dizer boas notícias, boas novas de salvação, de cura, de transformação, de libertação, de vida eterna. Então vocês vão sair anunciando o evangelho. A primeira coisa que ele falou assim: olha, o reino de Deus é como pescadores que lançam a sua rede no mar e puxa essa rede, e quando chega na praia ele começa a separar peixe ruim e peixe bom. Peixe bom vai para o cesto, peixe ruim vai perder, vai ser jogado fora, vai ser lançado fora. Então aí a primeira coisa que nós temos aqui é uma seleção. Primeira coisa, seleção. O evangelho é a rede, o mar é o mundo, é as pessoas. Os pescadores são os pregadores. A rede é o evangelho. Aí quando lança, vem trazendo todo tipo de gente. Todo tipo, rico, pobre, brancos e negros, nacionais e estrangeiros, doentes e sãos, inteligentes ou não. Aí chega na praia, bom, esse aqui é bom, Cisto, esse aqui, joga para lá. Não é acepção de pessoas, saiba disso. Então Jesus falou: o reino de Deus é como alguém que lançou a sua rede ao mar e trouxe toda espécie de peixe. E na praia, quem já foi em praia na hora que os pescadores estão chegando, sabe disso aí, já vai lá para perto para você ver. Ó, isso aqui, ó, é espinho puro. Isso aqui é de espinho puro. Não serve nem para fazer pirão. Deixa pra lá. Esse aqui é venenoso. Ó, isso aqui de comer, você morre ali na esquina. Está dando para você entender? Os bons vão para o cesto e os ruins deitam fora. É a primeira seleção. A segunda seleção, Jesus disse: quando o evangelho é pregado, ele comparou o evangelho com a semente. Aí ele diz: o semeador saiu a semear. Eu vou dar o registro para você, que é para aqueles que gostam de anotar. Está registrado em Mateus capítulo 13. Vou colocar só o 13 para você. É capítulo 13 de Mateus. Mas não precisa consultar agora não, para não distrair você. Ele falou assim: olha, o evangelho é uma semente que ela deve ser plantada, germinar, crescer e frutificar. Mas na hora que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Por quê? Ele está mostrando que quando a semeadura é feita, ela cai em 4 tipos de terrenos, em 4 tipos de solo. Qual é o solo do seu coração? Qual é o solo do meu coração? Qual é o terreno do meu coração?
Qual é o terreno do seu coração que essa semente vai cair? Então a primeira, caiu à beira do caminho. O que aconteceu? Vieram as aves, comeram a semente. Então foi uma semente que foi lançada em vão. A segunda semente caiu no meio das pedras. Caiu no meio das pedras. E aí, não tinha como as raízes penetrar na pedra. O sol chegou forte e queimou, porque ela não tinha alimento para sustentar o seu caule, as suas folhas, os seus galinhos. O sol queimou. O terceiro solo, a semente caiu entre espinhos. E espinhos abafam. Os espinhos abafaram a semente, sufocaram a semente. Ela germinou, tentou sair, mas não recebia nem claridade, nem oxigenação. Morreu. E o quarto solo é a quarta semente que caiu em boa terra, e aí germinou, cresceu, deu fruto, e o fruto foi 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então essa é os solos. Vamos lá. A primeira semente que caiu na beira do caminho, no verso 19, Jesus explica. Esse eu faço questão agora de ler para você. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do reino. E não entendendo. Por isso que nós que ministramos a palavra não podemos falar grego, troiano. Temos que falar o português, ensinar, mesmo que seja um português arrastado, mas ensinar a pessoa. Porque tem gente que quer falar de grego, de troiano, e de isso e daquilo. O grego diz isso. Ninguém está querendo saber de grego, não, cara. Ninguém quer saber de troiano, não. A pessoa quer saber o que Jesus explicou, assim, com simplicidade, o Evangelho. O Evangelho é uma linguagem simples, para os simples. E aí os entendidos também entendem, porque o Evangelho é para todos, é para o intelectual, é para o indouto. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. O que acontece? O maligno, quem é o maligno? Satanás, diabo, espírito imundo, espírito de Satanás. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, vem o seu exército e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto do caminho. Aí você faz um teste para você mesmo. Porque tem pessoas que vão à igreja e ele falou assim, alguém pergunta, você ouviu a mensagem lá na igreja? O que o pastor pregou? Falou, olha, ele foi de Gênesis a Apocalipse e eu não entendi nada. Está cheio disso por aí. Porque Satanás não quer que você entenda nada. Ele tirar de você e continuar te manipulando. Continuar te dominando, te escravizando, te destruindo. É isso que ele quer, que você não entende. Por isso que quando nós terminamos o culto aqui, nós oramos uns 5 minutinhos para você ser cheio do Espírito Santo, para que essa palavra não seja roubada do seu coração, do nosso coração. É por isso que a gente faz oração depois do culto, depois da mensagem. Todo culto, oração de pelo menos 5 minutos. Para que a palavra seja guardada, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deu para entender? A pessoa chega em casa, você entendeu o que o pastor falou? Olha, eu não entendi nada.
Ele foi a Gênesis, passeou para o Apocalipse e eu não entendi nada. Então, a pessoa precisa entender o que ela está ouvindo. Nós estamos falando, seja forte, seja corajoso. Esse é o caminho que nós vamos trilhar. Segundo solo, versículo 20 e 21 do capítulo 13. Olha aí, meio das pedras, a semente que caiu no meio das pedras. O que foi semeado no meio das pedras ou em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Que coisa maravilhosa, que palavra, Jesus, obrigado. Recebeu com alegria, que mensagem, que coisa gostosa, mas não tem raiz em si mesmo. O pastor falou, procura crescer, desenvolva a sua salvação, vem para o culto de oração, lê a sua Bíblia, ore de madrugada, ore na sua... Ele não se preocupou com isso, não ligou para isso aí. Está falando demais, eu não preciso disso aí não. Aí a semente que caiu no meio das pedras, mas não tem raiz em si mesmo. Como é que essa semente vai enraizar no meio de pedra? Aí ele explica, antes é de pouca duração. Aí você vê a pessoa feliz da vida, porque aí de repente ele desaparece. Está aqui, ó. Chegando a angústia é aquela dor da alma. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Ih, ela é crente agora. Ih, aleluia, glória a Deus. Não tem raiz. O que acontece? Logo se ofende. Quero saber de que são de ser crente mais não. Na escola fica todo mundo me zombando, me fazendo bullying. Quero saber de crente mais não. Porque não tem raiz. Você não enraizou. Sabe por que o seu coração é de pedra? Aí vai culpar a igreja, vai culpar os céus, vai culpar Deus, vai culpar Jesus, mas não, o solo que é cheio de pedra. Logo se ofende, não quer nem ver, nem passar na porta da igreja. Quando vê o irmão, já passa por lá de lá. Irmão lá. Um dia eu estava na fila do banco, quando aquelas filas, lembra quando entrava naquelas filas, era uma fila única, que aí cada um ia por um caixa, aí depois eles fizeram fila, aliás, era fila, cada caixa tinha uma fila, aí eu já procurava assim, onde não tinha guarda-mirim, ele ia ficar sozinho ali umas meia hora com o caixa. Então, aí eu estava lá, entrei numa fila que não tinha guarda-mirim. Eu estou falando aqui, tem gente que não sabe nem o que é guarda-mirim, mas quem sabe o que é guarda-mirim aí? E quase todo mundo, obrigado. Aí eu entrei na fila, aí atrás de mim chegou alguém. Aí quando a pessoa começou a falar, eu olhei para trás, aí estava saindo uma fumaça dela. Aí ela, pastor, o senhor está aí? Ela estava, aquela época que podia fumar dentro do banco. Aí eu estou vendo, ele enfiou o cigarro dentro do bolso, aceso. Pastor, aleluia, glória. Aí eu estou vendo uma fumaça sair lá de dentro do bolso dele. Falei, tudo bem, irmão? Ele falou, tudo bem, pastor? Tudo bem. A pessoa que não firmou, a perseguição vem e ele abandona. Ele fica ofendido. E aí quer fugir, não adianta fugir do pastor. Pastor não pode fazer nada. Pastor não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Pastor não é criatura. Pastor também depende de Jesus para ser salvo.
Nenhum pastor é super-herói. O mesmo que você sofre, o pastor sofre às vezes mais. Logo se ofende. Terceiro terreno. Verso 22 do capítulo 13. Olha aí, entre espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo para nada. Os cuidados do mundo. Eu tenho que ir na festa, eu tenho que ir no aniversário, eu tenho que ir para a churrascaria, eu tenho que ir para aquela festa de aniversário lá, eu não tenho tempo para nada. O cuidado do mundo. E a sedução das riquezas. Seduzir. Jesus foi seduzido por Satanás no deserto. Você vai sofrer? Que isso, rapaz? Me adore, que eu vou te dar todas as riquezas do mundo. Aí a sedução da riqueza. Não, que pobre nada. Olha aí, ó, todo mundo, você tem que procurar ser rico. Olha aí, você tem que calçar tênis Nike. Tênis de 100 mil. Aí eu pergunto para você, o seu pé vai te agradecer por ele estar, obrigado, você comprou um Nike para me andar. Ele vai te agradecer. Seu pé não está nem aí. Se ele está de chinelo, se ele está de tênis furado, se ele está de sapato de couro, sapato de borracha de caminhão, sola de caminhão. Seu pé não quer nem saber. Ele quer ser protegido. Mas a sedução, você vai poder ter um carro melhor. Não estou dizendo para aqueles que não podem e querem. Mas aqui nós estamos mostrando a sedução que vai abafar, que vai te sufocar. A sedução das riquezas. Seu corpo não quer saber se você está sentado num Fiat Uno, num Fox, num Fusca. Obrigado. Eu estou agora andando num Porsche. Seu corpo não quer nem saber. Sabe o que é isso? Isso é uma vaidade nossa. Que o nosso olho cresce mais do que a nossa perna. Irmãos, a gente tem que saber medir os nossos passos com o tamanho da nossa perna. Deu para você entender? É a semente que caiu lá no meio do espinho, sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu tenho que ser rico, Olha lá, na geladeira de 3 andares chegando a casa da minha vizinha. Eu quero essa de aço escovado. Irmão, a mesmo ovo que vai ficar na de aço escovado, ficará naquela branquinha também. Está dando para você entender? Por que você vai entrar em dívida e cheio de cartão de crédito para quando chegar a fartura você ficar desesperada? Meu Deus, aí joga meu Deus, eu fiz pela fé essa compra. Fiz pela fé nada. Vaidade, somente vaidade. Está dando para você entender? Eu tive na igreja, mas não prosperei não. Quem falou que a gente, vindo para a igreja, a gente prospera? Que Deus vai encher a gente de riqueza? A riqueza, nós já somos ricos. Rico nós já somos. Agora, pergunta quem pôde comprar um carrinho melhor, uma casa melhor, se ela caiu do céu.
Vai fazer uma pesquisa na vida dele, quanto que ele tem que trabalhar e poupar para ele ter a vida que ele tem. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Como é que você conseguiu isso aqui? Eu estava ali, tropecei num pacote de $1 bilhão. Bati a cabeça numa barra de ouro. Catei aquilo tudo e fiquei rico. Não, vai perguntar. Quanto tempo ele dorme? Quanto tempo ela dorme? Para ter o que tem? Para manter o que tem? Não é assim não, irmãos. Nós já somos ricos. Deu para entender? Porque a riqueza não constitui num bem que nós temos, mas sim no que nós vamos ter. Mas Satanás sabe que induzir a pessoa, não, você vai colocar um terno de grife, uma bolsa de Lorex, nem sei o que é isso, nem sei que linguagem é essa, um terno de giz italiano, né, chefe? Ele gosta. Você deixou descansando ele, né? Deixou o italiano descansando. Está dando para você entender? É verdade. Chegar lá, relógio Rolex de quase $1 milhão no braço, um anel. Eu te falo uma coisa, eu ganhei um anel de teologia. Os irmãos falaram, o que nós vamos dar para o pastor? Aí sugeriram lá, vamos dar um anel de teologia para ele. Aí eu tive vergonha, estava com vergonha de pôr esse anel. Ouro e pedra de esmeralda. Fiquei com vergonha de usar. Nunca usei. Nunca usei. Aí minha esposa falou assim, esse anel você não vai usar? Não, eu falei, não. Falou, então vou vender. Pode vender. Pode vender. Vendeu. Está dando para você entender? Isso é da gente. Graças a Deus que Deus tem crucificado o meu ego. Então, as seduções da riqueza, seduzir, sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. A pessoa some. E a boa terra, 13:23, versículo 23. Olha aí o quarto solo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, aí vem, um produz 100. Nem todos vão produzir 100, um produz 100, outro 60, outro 30. Por isso que há diferenças entre nós, mas tudo está na boa terra. Eu não preciso ficar com inveja de quem produz 100. Você não precisa ficar com inveja de quem produz 60. Você não precisa ficar com inveja de quem produz 30, porque o importante é o solo é bom, a terra é boa, então pode crer que vai frutificar. É aquela pessoa firme, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, ele está lá na presença de Deus, está buscando, está orando, está estudando a sua palavra, está crescendo e vai frutificar 100, 60, 30 por um. Está dando para você entender? Quais os 3 solos que são improdutivos? Por que uma pessoa desaparece depois de um grande milagre na sua vida?
depois de uma experiência real com Jesus, o solo faz a diferença. O solo faz a diferença. Agora vamos lá. Jesus nunca prometeu vida boa para quem segue Ele. Vamos ver? É por isso que muitas pessoas se frustram nessas 3 solos, beira do caminho, entre pedras e entre espinhos. Por isso que a pessoa se frustra, fica com raiva de Deus, mas Jesus nunca prometeu vida fácil. Primeiro, Romanos 8,36, está escrito: por amor de ti, por amor de quem? Por amor a Jesus, somos entregue à morte todo dia. Todo dia o Daniel morre um pouco por causa de Jesus. Está dando para você entender? Todo dia eu morro um pouquinho. E esse é o trilho, esse é o caminho, essa é a estrada. Eu vi um terrorista treinando seu filhinho de 8 anos para ser homem-bomba. E ele disse assim: o problema dos ocidentais é que eles amam muito a vida. Eles dão tudo pela vida. Mas nós amamos a morte. Nós gostamos da morte. Está dando para você entender? Então eles treinam o filho para ser homem-bomba, para explodir. Sabe por quê? Porque, primeiro, eles estão de olho lá no paraíso, entre aspas, muitas aspas, que se for homem, quando destruir muitos hereges na linguagem muçulmana, na linguagem dos terroristas, se ele for homem, ele terá uma recompensa no paraíso de 10 virgens. Eu vi uma mãe feliz da vida, porque o seu filho, ele explodiu com mais de 10 pessoas. Ela feliz da vida, meu filho morreu, explodiu. Está dando para você entender? A mentalidade das pessoas. Por que Satanás, ele vem com facilidade seduzir as pessoas? Porque as pessoas amam a vida. E Jesus disse, Paulo escrevendo aos Romanos: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Eu não posso dar vazão à minha vaidade. Não é que eu tenho que me matar, me morrer. Não é isso. É o estilo de vida. Para o ímpio, você é uma pessoa que não vive. Na mentalidade deles, nós não vivemos. Mas sabe por que na mentalidade deles, a vida é um show da vida. Vamos abrir a porta sem esperança. A vida é um show. Satanás diz que a vida é um show. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma o quê? Já vou dar o texto para você. Mateus 16, 24. Olha o que diz aí. Quem quiser, é uma escolha, você que decide. Não é Deus que está decidindo. Deus, é opção sua, é escolha sua. O que é melhor para você? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, Jesus na frente, nem eu na frente de Jesus não, após mim, vem atrás. Jesus olha para trás, Daniel está lá. Jesus olha para lá, pastor Paulo está lá. Jesus pastor está lá. Olha para trás, Jesus, você está lá. Eu olho, opa!
Está me seguindo. Agora, para ele seguir Jesus, o que ele tem que fazer? Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz, ou a cruz sobre si, e siga-me. O que é cruz? Cruz derivou a palavra crucificação. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você é um crucificado. Mãos e pés crucificados. Então, se a minha mão estiver crucificada, o Daniel pode fazer alguma coisa? Para satisfazer a si mesmo? Não, eu estou crucificado com Cristo. Então eu tenho que fazer o que Cristo quer que eu faça, não o que o Daniel quer fazer. Está dando para você entender? Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo mais. Meus pés estão crucificados, então eu não posso ir aonde o meu Senhor não está. Se você está indo onde o seu Senhor não pode ir, ele pode ir, mas ele não está lá porque o ambiente não é propício para uma vida cristã, para um testemunho cristão. Então eu estou crucificado para ir lá. Para ir lá eu estou crucificado. Agora para a igreja eu estou indo com Jesus. Porque lá a igreja é o lugar onde eu posso ir. Jesus estará comigo. Isso não quer dizer que você não pode ir num restaurante almoçar com a sua família. Isso não quer dizer que você não pode ir num casamento que alguém te convidou. Não é nada disso. Eu estou falando de coisas morais. Está dando para você entender? Coisas morais é que mexe com o nosso comportamento. Está ligado ao nosso comportamento cotidiano, nosso dia a dia. A minha boca, a palavra diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se a minha boca só fala coisas, palavras torpes, então meu coração está cheio de coisas torpes. Bate o martelo no dedo, palavrão. A ferramenta caiu no dedo, palavrão. Vai falar com o filho, palavrão. Vai falar com uma coisa que errou, palavrão. Então, olha, não está crucificado com Cristo. Não está, não tomou a sua cruz, não renunciou. Jesus disse: entrai pela porta estreita e o caminho apertado. Mateus 7, 13 e 14. A nossa trajetória é um caminho apertado. Não é caminho de espaço. Às vezes tem lugar que a gente tem que passar de lado de tão apertado que é. E a porta, às vezes, a gente tem que até diminuir o abdômen para poder passar, porque é apertada. Não tem muitas opções, mas isso é o que ele falou, que o Daniel tem que trajetar no caminho estreito, entrar numa porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Está dando para entender? Que tem que ter o quê? Ser forte e corajoso. O medroso vai fazer isso aí? O fraco vai fazer isso aí? Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16, 33. 16, 33. Somos como ovelhas no meio de lobo. Mateus 10, 16. Olha, ovelha é o alimento predileto do lobo. Somos como ovelhas no meio de lobo. Então, se o seu terreno é boa terra,
você vai entender que o seu vizinho não gosta de você. Aí eu vou lá tirar a satisfação com o meu vizinho. Ele jogou o mato dele no meu quintal. Não faz isso não. Ele é um lobo e você é uma ovelha. Deixa para lá. Traga isso para Deus e siga em frente. Mateus 10, 22 diz: somos odiados e perseguidos por todas as gentes. Não pensa você que você é amado, não. Aquela pessoa que diz: Maria, Maria, você é maravilhosa, Maria. Você não sabe quanto você é especial. Mentira. Mentira. Faz uma festinha escondida da Maria lá para você ver. Como é que ela vai fazer um barraco? Fazer um barraco. Puxa, não entendia. Maria, ela falava que gostava de mim, mas só porque eu dei um bolinho para o meu filho que fez aniversário, não chamei ela. Ela está me crucificando porque você é odiado por todas as gente, odiado e perseguido. Se prepare para isso. Não fique esperando que as pessoas digam que te amam, que te querem bem. Alguns serão mortos pela sua fé. Lucas 16 até o 18. Muitos vão morrer por causa de Jesus. Então nós vimos aqui que Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Agora vamos lá. Vamos chegar ao texto agora. Ele não prometeu uvas. No texto aqui, ele não prometeu uvas. No texto que nós lemos. Ele não prometeu azeitona. Ele não prometeu trigo. Preste atenção nisso agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Essa eu faço questão de ler. Joel 1, 4 e 10. Entenda isso agora. Porque uva, azeitonas, trigo, os gafanhotos comem. Olha lá. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. São tudo as etapas da vida de um gafanhoto. As etapas, locusta, lagarta, é o processo de maturidade do gafanhoto. Agora veja bem, o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído. O gafanhoto comeu o trigo. O mosto secou, o mosto é as uvas. O azeite acabou, porque acabou a azeitona. Então, olha, os gafanhotos comeram Segue em frente, por gentileza. Próximo. A locusta comeu, ficou... o que ficou... Está o 10, por gentileza. O campo está assolado e triste, porque o trigo, o gafanhoto comeu. O mosto, quer dizer, é o que faz o vinho, a uva, o gafanhoto comeu. A azeitona, o gafanhoto comeu. Então não foi nem uva, nem trigo e nem azeitona que Deus está prometendo. Mas Deus está prometendo vinho. Vamos lá. Deus está prometendo vinho. Deus está prometendo azeite. Deus está prometendo pão. Está dando para você entender? Qual é o processo? Uvas são pisadas.
Está dando para você entender? Para extrair o vinho, a uva é pisada. Aqui diz o texto que o vinho promove a alegria do homem, mas não está falando de vinho alcoólico, porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho embriagante, ele provoca contenda, destruição, morte. Mas Jesus está falando de um vinho sem mistura. E diz até uma canção: pois um vinho sem mistura ele dá. Está falando de vinho puro, sem álcool, sem acrescentar o metanol. Para quem bebe aí está assustado, que tem um monte de gente morrendo, que a bebida foi misturada com metanol, com álcool de posto. Tem um monte de gente morrendo. Então, para se extrair o vinho, tem que fazer o quê? Pisar na uva. E quem não gosta de ser pisado? Eu, Daniel, não gosto de ser pisado, você não gosta? A Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pisar não é a mesma coisa que pisadura. Pisaduras são feridas, chagas. Agora, uma pisadura pode promover o pisão, a pesada, ou seja, o pisar pode promover uma pisadura. Por exemplo, o que é uma pisadura? O que é uma pisadura? É uma chaga, é o sangue que ficou preso por um hematoma. A pessoa foi espancada e aí houve uma luxação, o sangue não saiu porque não abriu ferida, e aquilo fica tudo roxo, porque o sangue está ali debaixo da pele, e ali se transformou numa pisadura. Mas Jesus falou: a promessa de Deus é o vinho. Então, às vezes, nós somos pisados para extrair o bom vinho que traz alegria. Nós vamos mostrar isso agora. Já estamos indo. E eu tenho que correr. O azeite é prensado. E o azeite passa por 4 prensas para a extração do primeiro azeite, que é as primícias. E o primeiro azeite é da unção, o segundo azeite é para alimento, o terceiro azeite é para a limpeza, e o quarto azeite para a iluminação. Então ele passa por 4 prensas, cada prensa é mais pesada do que a outra. Então nós somos espremidos para produzir o azeite, que faz o que com o rosto? Brilha o rosto. Ele prometeu o pão, e para se fazer o pão do trigo, tem que moer o trigo. Está dando para entender? Às vezes você está passando pela moenda, Deus está te moendo. Mas sabe por que Ele está te moendo? Por que Ele está te prensando? Por que Ele está permitindo ser pisado? Porque Ele vai te levar para outro nível. Está dando para entender? Ele quer colocar você em outro nível. E você não está entendendo. Quando Deus quer fazer, quando Deus está permitindo ser pisado, permitindo ser prensado, permitindo ser triturado, é porque Ele quer te levar para outro nível. E quando Ele faz isso, Ele tira o seu conforto. Ele tira o seu conforto.
porque Ele quer te dar coisa maior, Ele quer te dar coisa melhor. Ele fala: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? É porque Ele quer levar você para o outro nível. Você não vai se queimar, você não vai ficar chateado, você não vai ficar ofendido, mas Ele está te moendo porque você é uma semente que está em boa terra e Ele quer agora prensar você, Ele quer permitir pisar você, Ele quer permitir que você seja moído. Jesus foi pisado, Jesus foi moído. E Jesus foi prensado, moído, e pisado. O vinho que alegra representa a nossa alegria, porque o sangue representa, o vinho representa o sangue de Jesus. E lá em Apocalipse capítulo 22 verso 14 está escrito assim, eu faço questão de ler e vou correr: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Acho que não é esse não, hein? Ah, tá certo, obrigado, é isso mesmo. O sangue de Jesus lavou as nossas vestes, e isso capacita-nos a ter direito, dá o direito de comer da árvore da vida, que é da vida eterna, e entrar na cidade pelas portas. Felicíssimo, é a nossa felicidade, é o vinho da alegria que traz para nós felicidade de estar lavado, comer da árvore da vida e entrar na cidade, não por cima do muro, mas pelas portas. Aleluia! 1 Pedro 1, 18 e 19, não fomos comprados com coisas perecíveis como ouro ou prata, mas comprados pelo sangue do Cordeiro, o sangue como de um cordeiro imaculado e sem defeitos. Apocalipse 12, 11 e 12 está lá, porque agora alegrai-vos, ó céus, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É a nossa alegria. Ele morreu para a nossa alegria. Lembra desses dois irmãos? Ele morreu para a nossa alegria. Ele morreu para a nossa alegria. Ele morreu para a nossa alegria. Aleluia. Então o vinho é o símbolo do sangue do Cordeiro. O azeite, o brilho da luz. Esse eu faço questão de ler, Êxodo 34, 29 e 30. Já estou indo para os finalmente. Êxodo 34, 29 e 20. Vamos ver o brilho do rosto do azeite. O azeite simboliza quem? O Espírito Santo. Vamos lá. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, com as duas tábuas dos testemunhos estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de falar com ele, olhando, pois, Arão, os filhos de Israel, para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Quando você está cheio do azeite, o seu rosto brilha, conforme a promessa de Deus aqui é fazer brilhar o seu rosto, porque você está cheio do Espírito Santo. O seu rosto vai brilhar, o seu rosto vai brilhar, cheio do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que dá poder, que testifica, que consola, que santifica, que prepara a igreja para o arrebatamento. Aleluia! Às vezes você está sendo prensado,
para extrair o bom azeite, para que você brilhe. Aleluia! E o pão que representa Jesus, o pão que fortalece, é o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão tem a vida eterna. João 6,51. E eu concluo. Jesus disse para Josué: ser forte e corajoso. Não pasme, não teme, nem te espante, nem assuste, porque eu, Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não precisa temer. Quando estiver passando pela moenda, não precisa temer. Quando estiver sendo oprimido, pisado, moído, porque nós vamos vencer. É a coragem que vem. E 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de força, de coragem, de amor e de moderação. E eu encerro Apocalipse 21, 7. Quem vencer? Eu te pergunto, o fraco vai chegar lá? Não está falando de força física, nem de força intelectual, mas de força espiritual. Quanto mais você dedica sua vida a Deus, mais forte você vai ficando. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Herdará o quê? Ali é o fim do Apocalipse. Herdará tudo o que está prometido na palavra profética. Herdará tudo. Mas quem vencer? E a palavra de Deus mostra para nós. Isaías 43, verso 4, se não me falha a memória. Não, verso... O que fala sobre aí quando passares pelas águas. Preste atenção nisso agora. Vê se esse texto está prometendo livrar a gente de alguma coisa. Preste atenção agora. Quando passares. Veja essa expressão, quando passar, não está ali, se acaso você passar. Está dando para entender? Então Daniel vai passar, pastor Moisés vai passar, pastor Antônio vai passar, pastor Paulo vai passar, o diácono vai passar, os músicos vão passar, você vai passar. Quando você passar pelas águas. Olha o que está escrito aí. Quando passarem pelas águas. Quem está com você? O Daniel? Quem é que está falando que vai estar com a gente? O Senhor. Eu estarei contigo. Você não vai passar sozinho, não. E quando pelos rios. Então, está falando passar pelas águas, pelos rios. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo da prensa, do pisoteamento, da moenda, não te queimarás. Você não vai se queimar. Nem a chama arderá em ti, não ficará resquício, porque você vai estar brilhando, cheio do Espírito Santo.
Obrigado, Deus. Obrigado. Ser forte e corajoso. Entendeu agora por que temos que ser forte e corajoso? Não se iluda. Muitos estão aí invertendo o evangelho sem cruz, sem renúncia, sem luta, como se o inimigo não existisse. Mas o evangelho que Jesus ensinou não promete facilidade. É só para os fortes. É só para os corajosos. É os corajosos que chegarão lá. É os fortes que chegarão lá. Deu para entender? Quem entendeu, diga um amém. Quando chegar em casa, sua esposa vai perguntar: meu esposo, o que o pastor pregou? Ser forte e corajoso. Eu tenho que ser forte, porque Deus não me prometeu coisa boa, não. A coisa boa vem depois. A glória não é terrena, a glória é depois. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Amém?